hamartia, e essa palavra que está aí também embaixo. Acredite em mim. Mas são os termos comuns para pecado no Novo e no Velho Testamento. Para falar de pecado, irmãos, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a humanidade, sobre o ser humano e a humanidade, antes da gente entrar especificamente no tema pecado. Então, vamos ver se a gente consegue criar uma linha boa aí. São duas coisas para a gente iniciar essa nossa jornada. Para falar de pecado, eu tenho que pensar na humanidade, no ser humano, e pensando no ser humano e em pecado, eu tenho que pensar em Deus Criador. Porque se eu falo a palavra pecado, eu diretamente estou entendendo que essa palavra diz respeito a algum tipo de erro, de coisa errada que alguém fez, e isso tem que ter a ver com um Deus que está acima dessa pessoa. Se alguém não crê em Deus, obviamente não vai existir pecado para ela. Não que ela esteja certa, só porque ela pensa que não tem Deus, não tem pecado, mas se eu acredito que existe pecado, eu preciso acreditar que é um Deus criador e o meu pecado está ferindo esse Deus diretamente. Sem pensar num Deus criador, não dá para a gente criar ou formatar uma ideia de pecado. Então, pecado e criação de Deus têm que andar juntos. E um segundo ponto é que não dá para a gente falar de pecado de um Deus criador sem a gente pensar em humanidade. E nessa humanidade, no ser humano, em relação com um Deus soberano. São esses dois pontos. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Jorge? Vamos lá, vamos devagar. Quando eu falo pecado e um Deus criador, eu estou citando Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, antes de eu pensar em pecado, eu preciso pensar que esse ser humano foi criado por um Deus e que, tendo sido criado por um Deus, deve a esse Deus obediência, amor, reverência, e por ferir esses princípios, esse homem peca. Só por curiosidade, né? Quando Deus cria o homem, ele já tinha criado bastante coisa, praticamente tudo. E Deus não cria o homem a partir de alguma coisa que já estava criada, né? De algum bicho, de um animal. Mas ele faz um homem de barro, do pó da terra. Pó da terra em hebraico é Adamá. E, e aí ele cria o homem e diz, vai se chamar Adão, porque foi tirado da Adamá. Né? Então o homem é tirado da terra e tem até o seu nome vinculado a ela, Adão e Adamá. E aí Deus sopra nas narinas desse homem o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente, uma pessoa vivente. Então é esse princípio. Eu não consigo falar de pecado sem eu imaginar que exista um Deus criador sobre esse ser humano. E o segundo ponto é que eu não consigo falar de humanidade sem pensar em Deus. Por que isso, Jorge? Um conceito correto de humanidade depende de um conceito correto de Deus. Porque se eu imaginar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, se eu imaginar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando eu olho para essa humanidade, eu tenho que ter em mente um conceito de Deus correto para formular o meu conceito de ser humano. Ainda não entendi isso, Jorge. Por que eu tenho que ter um conceito de Deus correto para pensar
num conceito correto de humanidade? Porque é o que o texto diz para a gente. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem que vai criar no latim a, a expressão imago Dei, a imagem de Deus. O homem é a imago Dei, ele é a imagem de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então está aqui em hebraico, Selem, que é a imagem, sombra, representação, semelhança. O homem é a sombra de Deus na criação. O Deus invisível se mostra na criação através do homem. Ele é a representação, ele é uma semelhança, ele é a imagem de Deus no meio de toda a obra criada. Se a minha imagem de Deus é equivocada, eu também vou ter uma imagem do ser humano equivocada, porque esse ser humano é a imagem de Deus. Então, se eu tenho uma imagem de Deus exagerada ou diminuída, é assim que eu vou ter a imagem do ser humano. Então, quando eu penso em falar em pecado, eu vou ter que pensar em Deus Criador e eu vou ter que pensar em ser humano, em humanidade, que é a imagem desse Deus na natureza criada. E aí a gente vai perceber ao longo das Escrituras que o pecado não é só alguma coisa individual, né? Não é uma atitude individual do ser humano, mas há uma característica coletiva no pecado, e a gente vai chegar nisso já já. Pois bem, vamos dar mais um passo. O pecado para nós cristãos, protestantes, evangélicos, ele é um ato de transgressão, a transgressão de uma lei de Deus. Ele é também um estado de alienação de Deus, de separação. O pecado é um estado de alienação de Deus. E o pecado também é para nós a quebra de uma aliança. A aliança que Deus havia feito com o homem é quebrada. Esse homem quebra a aliança, esse homem comete um ato de transgressão e esse homem entra num estado de alienação de Deus. A gente pode até há escritores, teólogos que vão dizer que o pecado tem características ontológicas. Falei disso num culto há pouco tempo atrás, alguns cultos atrás aí. Falei sobre essa situação. E vou até repetir aqui para você. Uma vez eu li eu ouvi o Ed René, pastor Ed René Kivitz, falando que o pecado não era só uma questão de desobediência, mas era uma questão ontológica. Eu ouvi, fiquei bem quieto e fui procurar o que era ontológico. E quando eu dei uma busca e fui encontrar o termo ontológico, a primeira coisa que eu faço é abrir um dicionário para ver se é o meu primeiro movimento. E o dicionário dizia ontológico relativo ao ser. Relativo ao ser. Não me ajudou em nada a dúvida que o Ed René tinha lançado, que o pecado não era só uma desobediência, um ato de transgressão, mas era também uma questão ontológica. E quando a gente fala que o ser humano está num estado de alienação de Deus, é porque o ser humano, quando peca lá no jardim, quando cede à tentação da serpente, a serpente diz ao ser humano que se ele comer da árvore do bem e do mal, ele não vai morrer,
Mas como Deus, ele vai ser conhecedor do bem e do mal, o que os teólogos vão propor, e o Ed René estava falando naquele dia, é que a tentação que bate no ser humano é assim: se eu comer, eu vou ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E esse ser como Deus é a tentativa do homem se lançar num salto, tentando ser um ser diferente. Desculpa a redundância. Ele era um ser humano, mas ele imaginou que se ele comesse do fruto, ele seria como Deus, então isso é um salto, é um pulo. E é ontológico porque ele achou que ele ia sair desse estado de humanidade para ser tipo um Deus, né? Conhecedor do bem e do mal. Por isso que o Ed René diz que não é só um ato de transgressão, e ele está repetindo teólogos que construíram essa ideia, né? Não é só um ato de transgressão, mas o pecado é essa tentação e esse desejo do ser humano de mudar de patamar. Por isso, relativo ao ser. Né? É uma mudança de ser humano para um outro tipo de ser, que no caso, pelas palavras da serpente, você vai ser como Deus. E o que acontece é que o pecado joga o homem num estado de alienação, o distancia, ele promove uma ruptura, separa o homem de Deus. Então, quando a gente pensa em pecado, é nisso que a gente está pensando. É um ato de transgressão, sim, da lei de Deus. É também um estado de alienação de Deus, sim. Então, mais do que as coisas que eu faço, o pecado é um estado onde eu estou mergulhado. Se eu pensar na questão ontológica relativa ao ser, o pecado deixa de ser somente o que eu faço e se transforma no que eu sou. Miserável homem que sou. É quase que ao invés, o homem salta para frente achando que ele vai ser como Deus e, na verdade, ele salta para trás e se transforma num monte de pecado. Ele entra num estado de alienação de Deus, ele quebra uma aliança com Deus. Ele, mais do que só quebrar uma regra moral, o pecado é uma rebelião contra Deus. É alguma coisa que fere o amor de Deus depositado sobre a humanidade, né? Então a gente nunca vai pensar no pecado como uma atitude legalista. A gente nunca vai olhar o pecado somente como com esse aspecto de que a religião impõe para mim uma lista do que é pecado e eu não cometo porque legalmente eu não posso cometer. É mais do que isso. O pecado é esse estado de alienação, é esse salto ontológico, é essa quebra de uma aliança com Deus, e é assim que a gente se encontra hoje, não fosse, é claro, a reconciliação pelo sangue de Cristo. Mas o nosso assunto hoje é pecado e não é a reconciliação. Mas vamos dar um passo a mais para ver se a gente entende um pouco mais a respeito do pecado. Se o pecado é alguma coisa que exige o reconhecimento de que há um Deus criador, eu vou dizer que a consciência do pecado se dá na presença da santidade de Deus. Eu só reconheço o meu estado de pecado quando eu me vejo diante de Deus e da santidade dele. A gente vê isso em duas situações muito emblemáticas assim. Uma em Isaías capítulo 6, versículo 5, está o texto aí, quando Isaías tem o seu chamado para ser um profeta de Deus. E aí, ele, numa visão, ele se vê diante de Deus e ele fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros também, ou seja, eu sou um homem pecador. E os meus olhos viram o rei, né? Viram Deus, o Senhor dos exércitos, e na cabeça de Isaías
Qualquer ser humano que se apresentasse diante de Deus ia ser fulminado pela santidade do Senhor. E quando Isaías tem essa visão de Deus, ele também reconhece a condição dele de pecador. E ele fala assim: estou perdido. Uma outra situação interessante acontece em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus realiza um milagre tremendo dentro do barco, e aí o Simão Pedro está no barco com ele, e quando Simão vê aquilo que Cristo fez, Simão se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, quando a Pedro não tem outra atitude diante da grandeza, da santidade, da divindade manifesta naquele barco, na pessoa de Jesus, de Nazaré, que a única reação que ele tem é falar assim: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, essa consciência de pecado que vem sobre o ser humano, ela vem quando esse ser humano se percebe diante da santidade de Deus. É quando nós nos aproximamos dele que a gente enxerga a nossa condição de pecadores. Nós vamos dar mais um passo. O pecado lá de Adão, o pecado original, é uma resposta que nós entendemos para a questão do mal no mundo. O mal no mundo. Pastor, por que existe mal no mundo? Porque Deus criou o mal, né? Porque o mal existe. Se o mundo é criação de Deus e se Deus quer salvar esse mundo, por que o mal existe? Então, a nossa resposta para essa questão é o pecado. O mal existe porque o homem foi corrompido na sua natureza pelo pecado. Então, quando eu falo em pecado, eu tenho que falar em humanidade, em ser humano. Eu tenho que entender que esse ser humano que existe hoje, ele é um ser humano corrompido. Que não era para ser assim, mas é assim que ele é. Deveria ter o bem dentro dele. Mas quando ele fere a santidade de Deus, quando ele transgride a lei, quando ele dá um salto ontológico e se afasta de Deus, ele passa a ter dentro dele o mal. O mal que ele conhecia só a partir do que Deus falava, agora ele conhece esse mal. Então, esse mal dentro do ser humano está presente no mundo, em todo o mundo. Então, é assim que a gente explica o pecado. É assim que a gente explica o mal, o ódio, o rancor, a ira, o assassinato e a perversão e tudo que a gente encontra hoje é fruto desse estado de alienação, de corrupção, de degradação de uma humanidade diante do seu Deus Criador. A gente explica o mal moral pelo pecado. Mas, pastor, e o mal físico? E os desastres naturais, as enchentes, os vulcões, essas coisas que acontecem, que estão além do mal moral, né? Os cristãos ortodoxos, eu digo os cristãos ortodoxos porque para católicos e talvez protestantes isso seja um mistério, não tem resposta. Os cristãos ortodoxos vão dizer que a partir de um estado de degradação do ser humano, toda a natureza também sofre e essa corrupção que sai do ser humano se manifesta também na criação de Deus e é por causa do pecado que surgem os desastres naturais. Isso é um pensamento que os cristãos ortodoxos têm. É um tipo de explicação, né? Mas, Jorge, tem embasamento bíblico? Tem um versículo que a gente possa ler? Não, não tem um versículo, não tem nada. É só uma dedução, é só um pensamento. A gente pode ficar entre aceitar o mistério e dizer não sei,
a gente pode dizer que é por causa do pecado, e essa degradação sai do ser humano e alcança a criação. A gente pode navegar entre essas duas opções aí. Mas o mal no mundo, a gente explica por causa do pecado. Vamos dar mais um passo. O pecado, irmãos, como eu disse, ele é universal. Ele sai de Adão e ele alcança todo o ser humano. E aí alguns versículos para a gente, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, em Adão todos nós pecamos, o pecado original, né? Nós já nascemos em pecado, já nascemos uma humanidade corrompida. Adão é o pai de uma raça. Em Cristo nós temos o pai de uma nova raça. Não significa que nós não tenhamos mais pecado, mas em Cristo nós estamos libertos da escravidão do pecado, mas somos pecadores. O pecado é universal. E Paulo, em Romanos, do Novo Testamento, está reverberando também o Antigo Testamento, em Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É o que vai dizer o sábio lá em Eclesiastes. E o salmista também vai dizer no Salmo 40, 14:3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, essa ideia de que o pecado é um mal que está generalizado, que ele é universal e que ele alcançou todo o ser humano, está dentro do Antigo e do Novo Testamento. Mas vamos dar mais um passo? Vamos lá. O pecado, ele é tanto pessoal quanto social, tanto individual quanto coletivo. Aqui é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, ele fala assim, ó: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Ora, Sodoma é uma cidade. Sodoma é uma cidade, não é uma pessoa. Tua irmã, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Deus vai dizer que a cidade de Sodoma tinha um pecado. A gente sabe que Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas por causa da perversão que havia nelas. Mas quando Deus fala delas, ele fala que o pecado delas foi a soberba, a fartura do pão e uma riqueza tranquila que ela tinha como cidade, mas que, apesar disso, ela nunca conseguiu amparar o pobre e o necessitado. Esse foi o pecado que Deus viu em Sodoma. E isso aqui traz para a gente uma reflexão interessante, porque o pecado é tanto pessoal quanto social, tanto individual quanto coletivo. Não é só o fato de que todos pecaram, é que quando nós nos juntamos, pessoas, e nos tornamos uma sociedade, as estruturas que nós criamos, elas estão maculadas pelo pecado. Elas carregam em si a maldade do pecado, da inveja, da arrogância, e de tudo quanto é coisa que a gente possa imaginar. Então, as nossas estruturas sociais também se mostram permeadas e impregnadas pelo pecado. Então, é óbvio que uma sociedade não vai ser redimida como o ser humano. Deus não vem redimir estruturas sociais, Deus vem redimir o ser humano. Mas a gente não pode deixar de olhar para as nossas estruturas sociais e não refletir nessa perspectiva de que elas também refletem o pecado do indivíduo. Está tudo entrelaçado, né?
e que Deus olha para uma cidade como Sodoma e enxerga que essa cidade, como enquanto estrutura social, é uma cidade pecadora, que não ampara o pobre e o necessitado. É muito interessante isso aí. Bem legal para a gente refletir na nossa sociedade, nas políticas públicas. Interessante até a gente pensar em nós, como igreja, como uma associação, um ajuntamento de indivíduos que, nas nossas ações, a gente pode ser uma estrutura pecadora. Olha que louco isso, né? A gente, com força, quer implantar a nossa visão e, às vezes, a gente oprime as pessoas. Como estrutura, eu não quero aceitar o gay, o LGBTQI+, seja lá o que for. Eu, como igreja, como estrutura, enquanto um, uma estrutura social, estou manifestando o meu pecado. Ou seja, a nossa estrutura está corrompida pelo nosso pecado individual e pessoal. Tudo louco isso aí. Vamos dar mais um passo? Vamos ver para onde a gente vai. A origem do pecado. Pastor, da onde vem o pecado? Não sei. Eu sei que uma explicação que nós temos é que o pecado está associado ao problema do mal. Que a gente já falou disso aqui ali atrás. Mas por que que o pecado existe? Se Deus criou tudo e tudo era perfeito, por que que o pecado existe? Então, esse é um mistério. Porque você vai lendo a obra da criação, lá em Gênesis, tá tudo bem, né? Deus criou estrelas, o céu, as estrelas, o dia, as luzes, o sol, a lua, os animais, os peixes, separou água e terra, criou o homem, criou a mulher, tá tudo lindo e maravilhoso. Quando você vira a página, a serpente vai falar com a mulher. Aí você fala assim: "Da onde veio essa serpente?" Que a gente leu tudo aqui e ela não apareceu. Então, é um mistério. Da onde veio a serpente? A gente não sabe. E como é que esse pecado surge dentro de uma estrutura criada por Deus? É um mistério. Ortodoxos, católicos e protestantes, os três dão as mãos e vão entender que a queda de Satanás precede a queda do homem. Então, em algum momento que não está narrado no texto sagrado, na Bíblia, em algum momento, antes da queda do homem, a gente tem a queda de Satanás e seus anjos. E que essa queda de Satanás e de seus anjos vai alcançar o ser humano, que também vai cair. É isso que a gente imagina, né? E há alguns textos, acho que quando a gente passou pela introdução ao Antigo Testamento, a gente falou disso, mas a gente só sabe que é um mistério. Deus não revelou isso para nós, então nós não sabemos. Mas vamos dar mais um passo. É um passo para o fim. Esse aí, ó, é um livro, na verdade são vários escritores, e o David Horton é só o editor geral. Ele ajunta vários autores e é um livrinho Curso para a Formação de Líderes e Obreiros, da editora Vida Nova. É bem bacana esse livro aqui. Ele é tipo uma teologia sistemática, assim. Ele fala de tudo um pouco. De tudo um pouco ele fala de uma maneira simples, assim, sabe? Não é um negócio pesado, mas é bem legal. Eu usei ele para falar hoje sobre o pecado. Deixa eu sair daqui e voltar para algum lugar aqui. É aqui, ó.
e parar a apresentação. Aí, eu até pensei da gente seguir esse livro aqui, ó, e de repente a gente estudar ele inteiro. Devagarzinho, uma terça-feira depois da outra, quem sabe a gente consegue. E aí facilitaria, porque se alguém quiser comprar o livro para acompanhar e se aprofundar um pouco mais, fica aí a dica, e se alguém de repente quiser sugerir e votar e decidir, a gente faz isso agora.